Oi pessoal, tô aqui na Speed para falar para vocês hoje sobre cimentação e o tema vai ser o Relax 200, como a gente pode facilitar o nosso dia a dia com cimento autoadesivo. Meu nome é Caroline Miyazaki, eu sou dentista formada pela USP de São Paulo. Lá também eu fiz meu doutorado em materiais dentários, então eu fiz minha graduação e minha pós-graduação lá. Fiz uma parte do meu doutorado fora do Brasil, então eu fui para os Estados Unidos e para a Inglaterra. E depois eu entrei na 3M como serviços profissionais. Já estou na 3M faz mais de 7 anos e recentemente terminei minha especialização em dentística com o professor Garófalo. Hoje a gente vai falar sobre cimentação, aquele tema que gera muita dúvida na gente quando a gente vai fazer o procedimento, né, no nosso dia a dia do consultório. O tema especificamente é o Relax 200, que é um cimento resinoso autoadesivo dual. Como que esse cimento vai poder facilitar o nosso dia a dia no nosso consultório? Então, quando a gente pega um procedimento indireto, são várias as etapas para ter o sucesso final. E muitas vezes a gente acha que é só na cimentação que a gente não pode falhar. E a gente tem que ter todo tipo de cuidado, desde a etapa do preparo, da moldagem, do planejamento, porque é como se fosse uma corrente. Então, tem vários elos. Se a gente falhar em um, a gente vai ter problema no final. E aí, aquilo que a gente demora mais de meia hora depois da cimentação, ajustando na boca. Então, como que a gente pode fazer? Ter todo o cuidado em cada etapa e também não falhar na cimentação, que é a grande dúvida da maioria dos dentistas. Então, quando a gente chega nesse processo, e agora, né? Que cimento a gente vai utilizar? E aí, se a gente pegar o portfólio da 3M, tem tudo isso de cimento no portfólio. Então, só para facilitar a vida de vocês, eu vou fazer um overview de cada um de forma rápida e focar depois no 200. Então, quando a gente pensa em cimentos na 3M, tudo se chama Relax. Relax vem de Reliable Cementation, ou seja, uma cimentação em que você pode confiar. O primeiro cimento que a gente tem aqui é o Relax Temp, que vem de temporário, de provisório, que é o nosso cimento à base de óxido de zinco, sem eugenol, para cimentação de provisórios, tá? Depois a gente vai ter o Relax ARC, que é o laranjinha que todo mundo conhece, que é o cimento resinoso adesivo dual, que a gente vai usar para o nosso dia a dia, para as coisas mais corriqueiras. Então ele é cimento resinoso adesivo, vou falar também dele daqui a pouquinho, tá? E depois a gente vai ter o Relax Lutin, que é o pink, né, o lilás, que é um ionômero de vidro modificado por resina, que a gente vai usar mais para cimentar metalocerâmica, restaurações metálicas, por exemplo, uma banda ortodôntica. Então ele é mais para metais e também pode ser usado para zircônia. Aí a gente vai ter o 200, que é o amarelo, que é o foco da nossa aula de hoje, que ele é um cimento resinoso autoadesivo, ou seja, a gente não vai precisar da etapa de sistema adesivo prévia, tá? O 200 ele serve para tudo, só não serve para facetas, então a gente vai ter um cimento específico para aquele caso de laminados cerâmicos, de alta estética, que aí a gente vai usar um cimento para facetas, que é o Relax Veneer. Então veneer é facetas em inglês. Então é para cimentação de facetas e laminados e é um cimento só fotopolimerizável e ele possui uma pasta de prova que a gente pode provar antes, o Relax Try-In. Então a gente prova antes, essa pasta já tem a cor do cimento polimerizado, para a gente não errar a cor final, né, depois da cimentação. A gente lava, seca e faz todo o procedimento adesivo para cimentar com o Relax Veneer, somente para facetas. E mais recentemente a gente lançou o Relax Ultimate, que é o clicker que é verde, que também é um cimento resinoso adesivo dual. E muitas vezes as pessoas me perguntam, ele é dual e o ARC também é dual, teria alguma diferença entre eles? Tem sim, que daí o Ultimate não tem o sistema de peróxidoamina, de cura da parte química, né? Então ele tem maior estabilidade de cor, então ele é indicado para cimentação de tudo, inclusive facetas. Vamos focar então no nosso cimento, o 200. Quando a gente está falando de cimentação, quando a gente pensa nessa parte de estética, a gente só pode fazer uma cimentação mais estética porque hoje a gente tem a parte adesiva, né? Então a gente tem os cimentos que dependem do sistema adesivo. Então a gente tem no portfólio da 3M Scott Bond, o Single Bond Universal. Se a gente for usar um cimento resinoso, por exemplo, o Relax ARC, que é o nosso cimento de custo-benefício, o nosso clicker laranja, a gente poderia usar tanto com o Scott Bond quanto com o Single Bond 2, tá?
E tem todo um protocolo para isso. Se eu usar o Scott Bond multiuso, eu usaria o sistema de Plus, que é o de cimentação, e teria que fazer o ácido no esmalte da dentina, lavar, secar com cuidado, passar o ativador, secar, passar o primer, secar, passar o catalisador, tratar a peça para depois cimentar com ARC. Então são muitos passos. É um cimento assim que ele é excelente, só que demanda de muito cuidado, a gente não pode errar nada, tá? Então ele é excelente, mas é um protocolo mais extenso. E se eu for usar o Single Bond 2, eu também demando dessa parte de ácido, lava, seca, passo o adesivo, seca, polimerizo o adesivo, aí eu trato a restauração indireta para cimentar com ARC. E aí eu mostrei para vocês que a gente tem então o Scott Bond e o Single Bond quando a gente vai usar com cimentação e com Relax ARC. E aí a gente também tem o Single Bond Universal, que é o nosso adesivo, que também é autocondicionante, ou pode usar com condicionamento ácido total, fica a critério de vocês, dentistas. Mas muitas pessoas perguntam, eu posso usar ele com o Relax ARC? E a resposta é, a 3M não recomenda. Por quê? Ele é um adesivo que é um pouquinho mais ácido. A parte química do nosso cimento, da maioria dos cimentos duais convencionais, não só da 3M, ela é composta por peróxido de benzoíla e amina terciária. Então a acidez do sistema adesivo universal, qualquer sistema universal, ela vai competir com o peróxido para reagir com a amina, e aí a parte química pode não ficar tão bem polimerizada. Então a gente não recomenda essa combinação do sistema de adesivo universal com o Relax ARC. Mas podem usar com o Scott Bond Multiuso Plus e com o Single Bond 2. Por que eu estou falando tudo isso? Porque daí que vem o 200 para facilitar o nosso dia a dia. Por quê? O que ele tem de diferencial? É um cimento que já tem muitos anos de mercado, tem, eu acredito que mais de 80 milhões de peças cimentadas no mundo inteiro, sem nenhum problema, com muito sucesso clínico, com longevidade. Então é um produto que já tem um histórico muito longo de mercado. Tá? Ele começou no Brasil em 2006, mas fora já tinha um pouquinho mais de tempo. E o que ele é? É um cimento que a gente não vai usar nem o ácido fosfórico no dente e nem o sistema adesivo. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas realmente eu não preciso usar o ácido? A 3M não recomenda, porque o ácido é para desmineralizar o dente. E esse cimento ele reage com o cálcio do dente, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, por conta de tudo isso, é um cimento que é fantástico, ele é indicado para tudo, só não é indicado para facetas. Então, se vocês tiverem uma cerâmica condicionável, tipo uma inlay, uma coroa, posso cimentar com o 200? Pode. Se eu tiver um material metalocerâmico, um núcleo metálico fundido, eu também posso usar ele. Um pino de fibra, também posso usar ele para cimentar esse pino de fibra. Então é um material muito versátil, indicado para tudo, exceto facetas. O 200 tem duas apresentações comerciais, o Clicker e a seringa Automix. O Clicker ele rende 80 doses. Se a gente considerar que são umas 2 doses por coroa, para a gente não ter problema de faltar o cimento, daria para cimentar 40 coroas, tá? As opções de cores são a 3 opaco, a 2 universal e o translúcido. A 3M acaba comercializando muito mais a cor A2 universal. Um detalhe muito importante é que quando a gente abre esse cimento daquele invólucro que vem metálico, a gente precisa colocar a data de mês e ano de abertura, porque esse cimento vale por 6 meses após aberto. Então, para vocês terem um controle para saber quando vocês abriram e até quando pode utilizar com bastante segurança. E quem quiser para cimentação de pino, uma apresentação fantástica é a seringa Automix, que ela tem a ponta misturadora e uma ponta alongadora, que é só encaixar. A gente chama de snap fit, e aí a gente pode colocar o cimento direto dentro do conduto, tá? Injeta o material e evita esse problema de, como a gente não injetar com a seringa, tem algumas bolhas que podem inibir a polimerização por conta de oxigênio e tudo mais, então a gente garante um maior preenchimento. Então ele é ótimo para cimentação de pinos, de retentores intrarradiculares. O que é muito importante, se eu for usar o 200 para cimentação, eu não posso usar nenhuma substância detergente no dente. Então eu não posso usar, por exemplo, clorexidina, tergentol, EDTA, bicarbonato, nada disso. O único material que eu posso usar, o único produto que eu posso usar para limpar o dente é uma mistura de pedra pômice com água ou então o hipoclorito, por exemplo, se for um conduto radicular. Aí eu lavo bem, eu seco deixando a dentina úmida para prosseguir com a cimentação. Deixar a dentina
piscina úmida é importante porque essa umidade é necessária para a reação de polimerização do 200. Então, como que funciona o Relax 200? Ele tem uma química única, foi feito todo um trabalho de desenvolvimento para garantir que fosse um cimento efetivo, dual e autoadesivo de longa durabilidade em boca. Ele é composto por partículas de carga, que tem íons cálcio, alumínio, estronço e flúor. Ele tem uma parte de fotoiniciadores, que é para ter a polimerização foto, né, porque ele é um cimento dual. E ele tem os monômeros, que é a parte resinosa. Nessa parte, ele tem um grupo fosfatado, que dá essa acidez inicial que é necessária para o cimento ser hidrofílico, escoar durante a cimentação, fazer essa reação com o cálcio do dente para se neutralizar e aí a gente ter toda a polimerização complexa e completa. Então, como que funciona? É uma reação que dá polimerização e ao mesmo tempo neutraliza. Então, inicialmente a gente tem o cálcio do dente, né, que precisa da reação, por isso que a gente não pode usar o ácido fosfórico antes. E aí a gente trata a peça, então ele é autoadesivo para o dente, não para a peça. Então a gente vai tratar a peça conforme o fabricante do material da peça recomenda. Feito esse tratamento, a gente vai cimentar com o Relax 200, a gente pode usar a espatulação, se for a versão de clicker ou a versão Automix, coloca na peça, assenta em posição. A partir do momento que esse cimento entra em contato com a peça, a acidez dele, aquele grupo fosfatado, vai reagir com o cálcio do dente, já vai começar uma neutralização, e essa neutralização é super importante, porque é ela que vai deixar o cimento hidrófobo, ou seja, inerte, mais inerte, né, no meio bucal para ter a longevidade que a gente precisa. Aí a gente vai continuar a reação. E o que acontece com o grupo fosfatado que não reage com o cálcio do dente? Ele vai reagir com o próprio cimento, que são as partículas de carga. Então a carga dele também vai ajudar a neutralizar, e como nessa carga também tem flúor, tem uma certa liberação de flúor desse cimento. Aí continua a reação química, a partir do momento que vocês fotopolimerizam, por se tratar de um cimento dual, inicia-se a parte de polimerização por luz, até formar a rede tridimensional, né, do cimento, da cadeia polimérica, e a gente garantir o final da polimerização. O grande segredo desse cimento, então, é essa neutralização, que ele começa ácido para ter essa efetividade de adesão inicial e ele se neutraliza para ficar estável em meio bucal. Alguns cimentos são muito ácidos e não se neutralizam, então ele vai começar depois de um tempo a absorver o líquido do meio bucal e degradar com mais rapidez. Outros não têm a acidez inicial necessária para ter essa adesão. Então ele é mais um retentor mais mecânico, né, mais físico do que químico. E o 200 tem a retenção física e a retenção química também. Ele é um cimento que cimenta tudo, só não cimenta facetas e laminados. Então, para vocês conhecerem, a gente tem um cimento para isso, que é o Relax Veneer. Então, a pasta de prova é aquela pasta que tem a cor compatível com o cimento polimerizado para a gente provar a faceta antes de cimentar e não correr o risco de errar. Então, a gente tem 5 opções de cores, bem legais e super compatível. Se vocês forem usar o Relax Veneer, vocês podem usar com Scotch Bond ou com Single Bond 2, e a peça precisa de um silano. E se vocês optarem pelo Single Bond Universal, ele é adesivo para o dente e silano para a faceta. Então é o mesmo produto para tratar o dente e para tratar a faceta. E para finalizar o nosso vídeo de cimentação, para vocês entenderem a diferença para o Relax Ultimate, ele é um cimento também resinoso adesivo que precisa de um sistema adesivo. Foi desenvolvido para ser usado junto com o Universal. Então o Universal nesse caso vai funcionar no dente com a opção que você escolher de ácido total, ácido seletivo ou autocondicionante, de preferência sempre que tiver esmalte condicione com ácido fosfórico por 15 segundos, lava e seca. E na peça ele vai funcionar como silano, então a gente vai poder ter essa versatilidade e ele é compatível com o Ultimate, por mais que a gente pense, ele é um cimento dual, mas ele não é peróxido amina, como a maioria dos cimentos do mercado. Eu posso usar para facetas, tomando um cuidado de ser um pouquinho mais rápido, né, porque ele é um cimento dual. E se eu quiser, posso provar antes com o Relax Train com a cor correspondente, a do Relax Ultimate. Tá? Ele tem estética, ele tem fluorescência, ele tem uma alta resistência, então vocês podem confiar bastante numa cimentação feita com Relax Ultimate. São 3 opções de cores também. E como o clicker dele é menorzinho, vai dar para fazer 20 cimentações de coroas, tá? Se a gente for pensar em coroa.
A 3M tem uma tabela para facilitar a vida de vocês, então todos os cimentos com todas as indicações, tá? A gente pode disponibilizar para vocês essa tabela para facilitar a escolha do cimento ideal. E assim a gente finaliza o nosso vídeo de cimentação com o Relax U200. Podem seguir a gente no Facebook e no Instagram como 3M Oral Care Brasil. Siga a Speedgraph e continue com a gente comprando produtos 3M. Até a próxima!